Olá, tudo bem? Hoje falo a respeito do contrato de cessão de direitos sobre bens imóveis. Na prática, como se dá esse contrato? Temos um imóvel e o seu proprietário, e esse proprietário resolve vender esse imóvel a um comprador, e para tanto, ambos firmam um contrato de promessa de compra e venda. Após o pagamento desse contrato, o comprador obtém a quitação do contrato. Nesse momento, pela lógica, o vendedor deveria passar a escritura pública deste imóvel ao comprador. Muitas vezes, na prática, isso não ocorre por conta do custo, do valor, da despesa que é a elaboração de uma escritura pública. E, nessas situações, o comprador acaba não exigindo a escritura pública do imóvel. O resultado disso é que no cartório de imóveis, esse comprador não aparecerá como o proprietário do imóvel, né? Continuará como proprietário de imóvel, do imóvel, o vendedor. Muito bem. Passado um determinado tempo, o comprador pode ter o interesse em vender esse imóvel. Todavia, por ele não constar como proprietário do imóvel, para documentar essa venda, ele vai firmar um contrato de cessão de direitos sobre bens imóveis ao terceiro adquirente, o chamado cessionário. Pode ser feita essa transação? Pode, não há proibição legal. Todavia, o adquirente, o cessionário, esse último adquirente, ele deve exigir do segundo vendedor a apresentação do contrato de promessa de compra e venda, bem como a prova de quitação desse contrato, que é feita através da apresentação dos recibos de pagamento. E por que o cessionário deve exigir esses documentos? Porque ele pode ter o interesse de passar o imóvel para o seu nome. E o vendedor, esse segundo vendedor, o cedente, ele não vai ter poderes para transferir a escritura pública para o cessionário, porque ele, cedente, não consta lá no cartório de registro de imóveis como proprietário desse imóvel. Na prática, o cessionário deverá entrar em contato com o primeiro vendedor. Todavia, o cessionário, muitas vezes, ou na maioria das vezes, acaba não conseguindo firmar um contato com o primeiro vendedor, muitas vezes porque ele já faleceu. Em caso de falecimento, surge um inventário, e para transferir um imóvel numa situação de inventário, por exemplo, é bem complicado e tal. E o resultado disso é que o cessionário acaba não tendo condições de passar o imóvel para o seu nome, tá? Em situações como essa, o cessionário pode ajuizar a chamada ação de adjudicação compulsória, que através dessa ação o juiz prolatará uma sentença judicial que vai autorizar o cessionário a transferir o imóvel para o seu nome. Todavia, para o cessionário, o terceiro adquirente, obter sucesso nessa ação, é necessário que ele apresente ao juiz o contrato de promessa de compra e venda, aquele primeiro contrato, bem como a prova de quitação desse contrato. E obviamente que também apresente o contrato de cessão de direitos ou cessão de direitos sobre o bem imóvel, bem como a quitação desse outro contrato. Em o cessionário apresentando esses dois contratos, mais a prova de quitação desses dois contratos, ele vai obter uma sentença de procedência na ação de adjudicação compulsória e conseguirá, por meio dessa sentença, transferir o imóvel para o seu nome. Muitas vezes na prática, além da primeira venda, né, ou seja, da realização do contrato de promessa de compra e venda, é realizado posteriormente vários contratos de cessão de direitos sobre o bem imóvel, né? Em situações como essa, o último adquirente, o último cessionário deve exigir do cedente, do último cedente,
todos os contratos realizados anteriormente ao seu contrato, ou seja, o último adquirente deve exigir o contrato de promessa de compra e venda, todos os contratos de cessão de direitos sobre o bem imóvel realizados antes dele, bem como a prova de quitação de todos esses contratos. Tá? Tendo esses documentos, o cessionário, o último adquirente, vai conseguir aí a sentença de procedência e transferir o imóvel para o seu nome. Tá? O ideal é que em cada transação fosse feita uma escritura pública. Na prática, sabemos que não é assim que ocorre. Tá bom? Era o que eu gostaria de falar para vocês hoje. Obrigado e até a próxima.